Essa gritaria a gente sempre deixa no começo do programa para ver se ela não interfere no decorrer do programa, né? Porque agora nós vamos receber a pergunta da minha amiga Jaqueline, que está escrevendo da cidade de Lisboa, em Portugal. A Jaqueline escreve para nós da cidade de Lisboa, em Portugal, e ela quer saber o seguinte: Pastor Samuel, me diga aqui uma coisa, o dilúvio foi universal ou foi simplesmente local? Nós vamos responder agora para você, minha amiga Jaqueline, lá de Lisboa, no Uau, não é que a Bíblia tinha razão. Uau, não é que a Bíblia tinha razão. Muito bem, no A Bíblia Tinha Razão de hoje, respondendo a pergunta da minha amiga Jaqueline. Ela escreve da cidade de Lisboa, em Portugal, e ela quer saber se o dilúvio foi local ou se foi universal, né? Vamos saber, é interessante a pergunta da nossa irmã. Foi local, foi universal, né? Como é? Vamos saber aqui, vamos pesquisar. Minha amiga que está acompanhando aqui a nossa programação, né? Jaqueline, o dilúvio foi, né? Vamos ver, olha Jaqueline, os cientistas, eles não acreditam que houve um dilúvio universal. O quê? Não acredito. Os cientistas não acreditam que houve um dilúvio universal, mas sim que muitos povos guardaram ali a lembrança, né? A lembrança de um dilúvio local e repassaram, né? Repassaram no sentido mais amplo a história bíblica da Arca de Noé. Nesse caso, é somente mais conhecida no mundo ocidental, né? Então, mas de qualquer forma, eles comprovam que houve o dilúvio, né? De qualquer forma, eles já aceitam que houve o dilúvio, já aceitam, né? Já aceitam o dilúvio. Então já chegamos à primeira conclusão que o dilúvio de fato aconteceu, né? Aconteceu. Até os cientistas corroboram com isso, né? Então vamos lá. Mas será que foi local, se foi universal, né? Até os cientistas concordam que aconteceu o dilúvio, né? Mas foi local, foi universal, né? Aí fica essa dúvida, né, Jaqueline? Fica essa dúvida se foi local, se foi universal. Vamos ver o que? A Bíblia diz, Jaqueline, que o dilúvio foi universal. A gente já começa dando crédito para a Bíblia porque ela é terrivelmente a palavra de Deus. Então a Bíblia diz que foi universal. Se ela diz que foi universal, foi universal. Foi universal, né? Isso significa que as águas do dilúvio cobriram toda a terra. Mas nas últimas décadas tem crescido aí a aceitação de algumas teorias, viu, minha amiga, que defendem que o dilúvio teria sido local, né? E dessa forma, supostamente, o juízo de Deus atingiu apenas ali a região do Antigo Oriente, próximo, e não a todas as partes do planeta Terra, né? O quê? Não acredito. Surgiu essas, como é que se diz? Essas narrativas, né? Como diz o Lula, como diz o pessoal aí do PT, tá? Surgiu essas narrativas, né? O Alexandre de Moraes e tal. Então, a ideia de um dilúvio, né? Os defensores da democracia sempre dizem isso, né? A ideia de um dilúvio local, né? Quer dizer, quem defende esse dilúvio, que foi um evento local, afirma que toda a população humana estava concentrada ali no Vale da Mesopotâmia. Estava todo mundo ali na Mesopotâmia, aquela coisa toda e tal, fazendo festa, bebendo, caindo e levantando. Uma confusão grande, todo mundo reunido ali e tal, na Mesopotâmia. Assim, qualquer inundação local seria descrita como proporção global e tal, mas não há nada que comprove, minha amiga Jaqueline, essa condição de que o homem não teria migrado para fora daquela região, né? Mesmo numa época muito remota, existem evidências, viu? Existem evidências de fósseis humanos extremamente antigos espalhados por todo o planeta. Brasil! Tá vendo, Jaqueline? Então, existe fósseis humanos extremamente antigos espalhados por todo o planeta.
Então, isso aí cai por terra, né? Essa ideia de um dilúvio, viu, Jaqueline? Essa ideia de um dilúvio local também não explica o fato de fósseis de animais marinhos serem encontrados em montanhas ao redor do mundo. Não explica. Não explica. Além disso, também não se pode desconsiderar a enorme variedade de relatos de povos antigos de todas as partes do mundo sobre essa inundação universal. Em todos os continentes do mundo tem uma história parecida. Tem alguém contando uma história sobre um barquinho, sobre pessoas que sobreviveram num barquinho, né? Então, se essa história ficou só na Mesopotâmia, ela devia ser até esquecida, né? Mas o mais importante, Jaqueline, é que a Bíblia não deixa dúvida de que o dilúvio foi universal. A Bíblia não deixa dúvida sobre isso. Esse é o mais importante, né? A Bíblia não. Olha o que descreve a Bíblia, lá em Gênesis, né? E as águas prevaleceram, Gênesis 7:19. As águas prevaleceram excessivamente sobre a terra e todos os altos montes que havia debaixo do céu foram cobertos. Então a Bíblia não deixa dúvida, né? Mas por que ele foi universal, pastor? Algumas questões importantes, viu, Jaqueline, que apontam para um dilúvio universal devem ser consideradas, né? Devemos considerar algumas coisas. Por exemplo, primeiro, se o dilúvio tivesse sido local, Noé não precisaria ter construído uma arca, né? Para que construir uma arca, né? Ele poderia ter migrado para qualquer outro local, longe da inundação, fugido, né? Como Deus mandou Ló fugir, entendeu? Então, não tinha necessidade de fazer uma arca. Pra quê? Gastar dinheiro. Com tanta carestia, fosse hoje aqui no Brasil, não dava pra fazer uma arca. O Haddad ia taxar. Não, senhor Noé, vamos taxar aqui. Você vai construir mas nós vamos taxar. Então, vamos taxar. Então não dava. Então era só fugir para outro local, como aconteceu quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra. Lembra? Que Deus mandou Ló era pé de chinelo, né? Mas Deus poupou ele e tal. Deus poupou Ló, ele é meio pé de chinelo, mas Deus poupou ele, né? E aí mandou que ele subisse lá para um monte lá alto, tal, fugisse para lá, tá bom? Então, segundo, se ser um dilúvio universal, não haveria necessidade de juntar animais, né? Não é verdade? Para que juntar animais, né? No dilúvio local, todos os outros animais foram fora do perímetro da inundação, continuariam preservados, né? Entendeu? Então, terceiro, o relato bíblico, viu, Jaqueline? O relato bíblico, em Gênesis 7:19, afirma que todos os altos montes da terra, né? Todos debaixo do céu, foram cobertos. Então não há dúvida, né? Tá certo? Então, eles foram cobertos. Essa afirmação é uma questão física. A água busca o seu próprio nível. E se apenas um alto monte tivesse sido coberto, como o Ararat, por exemplo, as águas teriam atingido todo o planeta, né? Gênesis capítulo... O quarto ponto é que Gênesis capítulo 7 claramente afirma que todas as fontes do grande abismo se romperam. Fontes debaixo da terra se romperam, né? O grande abismo, e nesse caso se refere às profundezas oceânicas, estouraram, né? Esse cenário, sem dúvida, reforça a ideia de um dilúvio universal, né? E quinto lugar, as dimensões espetaculares da arca construída por Noé era gigantesca, uma arca gigantesca, né? As dimensões da arca construída por Noé não parece concordar com a ideia de que ela teria servido apenas como escape para um dilúvio local, né? Apenas um bote para um dilúvio local, aquela coisa toda. Não. Certo? Então, ela era gigantesca, né? Não parece concordar com essa ideia de que ela teria sido servida apenas para um escape local, né? Sexto, as inundações locais mais severas e destrutivas da história da humanidade, viu, Jaqueline? Duraram apenas poucos dias. Você viu o caso do Rio Grande do Sul, né? Agora aqui no Brasil, né? Mas o dilúvio bíblico durou um período de 1 ano. O quê? Não acredito. 1 ano, né? Período de 1 ano, certo? Então, esse período aponta para uma inundação sem precedentes. Sétimo ponto.
além dos capítulos 6 e 7 do Gênesis, a Bíblia Sagrada também confirma um dilúvio universal em diversas outras passagens. No Novo Testamento, por exemplo, o apóstolo Pedro, em suas epístolas, se refere a um dilúvio universal. Está lá em 1 Pedro capítulo 3, versículo 20, né? 2 Pedro 2,5 também. Além disso, o próprio Jesus parece ter ensinado, né? O próprio Jesus, viu, Jaqueline? Minha irmã, tu presta atenção. Olha, ela não está prestando atenção, não. A gente está acabando de se explicar aqui, ela não está... Olha, ela está fofocando ali. Meu pai do céu. A gente se acabando de falar que ela tá... Olha... meu pai, só Jesus mesmo, né? Nem deixar o like ela deixa, essa ordinária. Então vamos lá, vamos continuar aqui, entendeu? O apóstolo Pedro, ele em sua epístola se refere a um dilúvio universal. Além disso, o próprio Jesus parece ter ensinado sobre as proporções mundiais do dilúvio. Mateus 24:37, Lucas 17:26, por fim, o escritor aos Hebreus. Por quê? Não acredito. Até o escritor aos Hebreus. Olha só, ele indica um dilúvio universal em sua epístola, Hebreus capítulo 1, versículo... Hebreus capítulo 11, versículo 7, tá bom? Então, a principal questão levantada por quem contesta, né, quem tem essas narrativas tal, de um dilúvio, a ideia de que o dilúvio não foi universal, né? Por quem contesta a ideia de um dilúvio universal, é a questão da origem das águas desse dilúvio, de onde vieram, né? Segundo quem pensa assim, não existiria água suficiente disponível no planeta para provocar um dilúvio universal na Terra. De onde viria tanta água do dilúvio, né? Mas a Bíblia responde, o próprio livro de Gênesis responde, informa que, de maneira clara e direta, de onde vieram essas águas do dilúvio. Olha o que diz Gênesis 7, 11 e 12. Lê aí. Minha irmã, vem ler a Bíblia aqui. Leia aqui, larga esse negócio de Instagram de mão. A gente tá aqui, ela tá lá no Instagram, ó. Abre Gênesis, capítulo 7, versículo 11 e 12, para tu saber de onde vem essas águas. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Será que não é suficiente para inundar o planeta todo? 40 dias e 40 noites de chuvas torrenciais. Da onde vieram as águas, né? Pois é, se romperam as fontes do abismo e foi um pé d'água danado, um pontapé de água danado. Tá bom? Então a própria Bíblia responde. Em primeiro lugar, precisamos saber, viu, Jaqueline? Viu? Que a Terra foi profundamente alterada pelo dilúvio. Ela foi profundamente alterada. Isso significa que, no período antediluviano, as condições da vida na Terra, principalmente referente ao clima, eram bem diferentes das condições atuais. Por quê? Não acredito. Bem diferente. Não sabemos muita coisa sobre esse período antediluviano, mas os relatos bíblicos parecem indicar que a chuva, assim como conhecemos hoje, principalmente de forma torrencial, ainda não havia ocorrido antes do dilúvio. Parece que um tipo de vapor era responsável por regar a terra. Um vapor que vinha debaixo da terra é que regava a terra, né? Entendeu? Então é total que lá onde Noé, segundo alguns especialistas, lá onde Noé estava construindo essa arca, chovia uma vez por ano. Por quê? Não acredito. Uma vez por ano, entendeu? Então, por isso que zombavam dele. O pessoal ficava tirando sarro dele, né? O doido tá ali construindo uma arca, construindo um barco ali num deserto, tá? Chove uma vez por ano e tá construindo um barco ali, né? Tá doido, ficou doido, né? Então, se considerarmos Gênesis 1:6, esse vapor de água estaria suspenso da atmosfera e essa condição poderia proporcionar um clima essencialmente diferente do que temos na atualidade. Isso talvez explique, viu, Jaqueline, de forma o fato de existirem fósseis de animais tropicais e depósitos de carvão em regiões polares. Por quê? Não acredito. Então, tudo isso é evidência de uma repentina mudança climática, né? Esse vapor de água, pelo menos em quantidade, parece ser muito diferente do vapor presente atualmente em nossa atmosfera. Se todo o vapor atual caísse sobre a Terra, não seria capaz de cobri-la por completo, né?
como aconteceu no dilúvio. Outra questão que precisa ser considerada, viu, Jaqueline, é que o dilúvio universal ocorreu uma grande elevação do nível das águas oceânicas. Gênesis capítulo 7, versículo 11. Seja como for, o vapor, o que realmente importa é que para Deus, o Criador de todas as coisas, não seria difícil, nada difícil, prover água para que um plano arquitetado por Ele mesmo fosse realizado. Então, neste ponto de vista, as evidências, minha amiga Jaqueline, científicas, né? As evidências científicas, inevitavelmente, são ofuscadas pela fé, né? Portanto, biblicamente, a melhor interpretação é aquela que diz que o dilúvio foi universal. Brasil! E no final, chegamos a mais uma conclusão de que... Uau! Não é que a Bíblia tinha razão! Minha amiga Jaqueline, a Bíblia sempre vai ter razão. Nós sempre vamos estar equivocados porque a Bíblia, ela é terrivelmente a palavra de Deus, tá bom? A Bíblia é terrivelmente a palavra de Deus. Vou pedir que você deixe o seu like, que você se inscreva aqui no nosso canal, né? Porque deixando o like você está ajudando a gente, muito, muito ajudando mesmo, tá bom? Então não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar esse conteúdo, pode comentar também, dizer bom dia, boa tarde, eu concordo, eu discordo. Aqui nós somos democráticos, não somos os salvadores da democracia, como diz o senhor, como é o senhor Alexandre de Moraes, mas somos democráticos, né? Pode dar a tua opinião aí, que a gente vê aqui direitinho, que a gente respeita a sua opinião, tá bom? Vou ficando por aqui. Volto amanhã, se Deus nos permitir, com mais um Bom Dia Super Dia. Pessoal, esse programa vai ao ar todos os dias não, de terça a sexta, às 9 da manhã, aqui na Rádio Renascer HD. É só você procurar aí procurar aí na sua loja digital, né? Procurar aí no Radiosnet, digite lá, né? Renascer HD. Pronto, você vai ouvir o nosso programa. Vai ao ar de terça a sexta, às 9 da manhã, o programa, pela Rádio Renascer HD, tá bom? Uma das maiores web rádios, na verdade a maior e melhor web rádio do estado do Maranhão, né? É a Renascer HD. As outras são fichinha aqui diante da Renascer HD. Tchauzinho, Deus abençoe a todos. Fui!